O tempo passa, vai, vem, volta, fato novo, novos jogos, mas roda e volta o papo sobre Pedro Augusto no Fortaleza. Marcelo Paes e Alex Santiago convocaram uma coletiva de imprensa na tarde dessa última quinta-feira e abriram aí as portas para perguntarem o que quiser. Tá? E, obviamente, rolou o debate sobre o Pedro Augusto, que acabou sendo, para o imaginário do torcedor, o grande vilão da perda do título da Copa Sul-Americana, porque ele teve a bola que poderia ser o pênalti para consagrar o Fortaleza como campeão internacional da Conmebol Sul-Americana. Perdeu. Né? E a vida, a análise, a leitura, tudo sobre o jogador mudou completamente. Não que ele fosse consenso, não que ele fosse amado, pelo contrário, um jogador que tinha acabado de chegar no Fortaleza, pouquíssimos meses, teve a bola de 105 anos nos pés, perdeu, e a história do futebol é assim. Né? O que o Paes e o Alex falaram sobre Pedro Augusto? O que isso muda na relação do torcedor com o jogador? São algumas coisas que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Perdoar, esquecer, ou é do futebol? Acho que antes de mais nada vale uma breve contextualização. Né? Qual era a situação? O Fortaleza tinha o Hércules como um de seus principais volantes para jogar junto com o Caio Alexandre e com o Zé Wellison e ainda o Lucas Sacha ali como uma quarta opção, digamos assim. Veio o Zanocelo, né, como o cara a substituir o Hércules, né, a ser o substituto do Hércules em caso de venda do jogador para a Europa. Zanocelo simplesmente não respondeu. Não respondeu. Teve ali algumas oportunidades, poucas, é bem verdade, mas sempre demonstrou ser um jogador muito apático. Talvez seja uma caracterização boa para esse jogador, e o Hércules se quebra. Né? O Hércules simplesmente tem uma ruptura no ligamento cruzado do seu joelho direito. E aí o Fortaleza precisava, nas pressas, trazer alguém na janela do meio do ano para repor essa perda, né? O Zanocelo não estava jogando nada e o Hércules se lesionou, precisava de mais um volante. E aí, no apagar das luzes, Fortaleza anuncia a contratação do Pedro Augusto, que jogava no Tondela de Portugal. Jogador revelado pelo São Paulo, estava no Tondela de Portugal há alguns anos, um clube muito pequeno de lá, jogando segunda divisão, inclusive. Veio com uma certa desconfiança pelo nível das competições que ele jogava lá na Europa, mas eu confesso que a estreia do Pedro Augusto ela foi muito positiva. Né? Se você parar para lembrar, ele estreou naquele jogo contra o Libertad, lá em Assunção, um jogo de muita pressão, e de repente ele que não tinha entrado em nenhum momento, nem no segundo tempo, nem faltando 3 minutos ele tinha entrado, estreia como titular, já num jogo tão importante pela Copa Sul-Americana. E jogou bem. Tá? O Pedro Augusto, ele demonstrou um bom futebol naquela sua estreia. Depois dali ele ainda foi importante em alguns jogos. Contra o América Mineiro também ajudou, mas ele foi muito mais caracterizado como um jogador irregular. Era um cara que tinha muita vontade dentro de campo, mas não era um jogador que entregava uma regularidade de qualidade entre os jogos. Muito estabanado, muito afoito, muita raça e pouca qualidade. Né? Essa era a caracterização. Agradava a alguns torcedores em alguma medida por esse esforço, né? Por esse ímpeto, mas desagradava a muitos por falta de inteligência em várias situações de jogo, longe de ser consenso o Pedro Augusto no Fortaleza. E aí vem a final da Copa Sul-Americana. Calha do Pedro Augusto no campo e de ser a quinta cobrança do Fortaleza na final da Sul-Americana, bate de perna esquerda, que até isso foi contestado, nas mãos do goleiro equatoriano. Daí em diante, meus amigos, daí em diante, mudou completamente. Completamente.
a vida do Pedro Augusto aqui no Fortaleza se tornou uma grande tragédia. Assim, o torcedor, ele, por mais que o Romero tenha perdido o pênalti antes, foi a terceira cobrança, que o Brits tenha perdido a sexta cobrança, a cobrança do Pedro ficou muito marcada. Inclusive, eu tenho esse sentimento de mágoa, né, por ele ter desperdiçado uma maior chance do Fortaleza de mudar de patamar no futebol brasileiro e internacional, ganhando essa Sul-Americana. Foi a grande chance desperdiçada do futebol nordestino em ter um título nacional. Por mais que a campanha tenha sido incrível, vice-campeonato, nenhum nordestino chegou nesse patamar em competições internacionais, mas faltou o título. E o título esteve nas nossas mãos em algumas situações, mas a principal delas, iconicamente, foi nos pés do Pedro Augusto. E o torcedor, ele personalizou essa frustração com a derrota nos pênaltis na pessoa do Pedro Augusto e tome pau e cobrança e crítica, umas mais pesadas que as outras. O fato é que o torcedor ele tem o direito de sentir isso. Tanto o torcedor que já superou, o cara que já virou a página, que está pensando em chegar de novo no final, ele tem totalmente esse direito, mas o torcedor que está com isso no coração, ele também tem. Óbvio que tem limites éticos, você não vai xingar o cara, desejar nada para a vida pessoal dele, mas o ciclo dele no Fortaleza passa a ser completamente minado após essa perda de pênaltis. Isso faz parte do imaginário do torcedor. Do mesmo jeito que se a bola entrasse, ele viraria o herói, a bola não entrando, ele vira automaticamente o vilão. E aí na coletiva, tanto o Marcelo Paes como o Alex Santiago defendem o jogador. O que eu também entendo. É uma terceira perspectiva. A perspectiva do dirigente, que vai proteger o funcionário, o ativo do clube, o jogador que foi contratado por eles mesmos, o jogador que bateu a cobrança sob o crivo da comissão técnica. Ninguém obrigou o Pedro Augusto a cobrar. E ele teve a personalidade para bater, não teve, foi a qualidade e a competência para converter a cobrança. Então, a visão dos dirigentes em defender o jogador, embora eu acho que quando você defende confrontando com o torcedor, você reacende uma chama, né? Não precisava dizer que era exagerado, que era desumano, que era desleal. Acho que deixa o torcedor se expressar também, pô. Deixa o torcedor, dentro dos limites éticos e morais e não cometendo nenhum crime no que deseja, o torcedor pode se expressar. O torcedor tem todo o direito de dar uma segunda chance ou de não querer que o Pedro Augusto nunca mais pise no psi. Faz parte do imaginário. Torcida apaixonada não tem só bônus, também tem ônus em algumas situações. O fato é que o Pedro Augusto tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024. Sinceramente, acho muito difícil, praticamente impossível, que ele consiga reverter essa imagem. Assim, que aconteceu no Uruguai, muito difícil. Perdoar? Talvez, alguns perdoem ou não, esqueçam, vai sair. Mas está escrito na história. Fortaleza não foi o campeão da Sul-Americana, não só por isso, mas muito pelo chute perdido. Um chute do Pedro Augusto. Como vai ser a sequência dele aqui no PC? Não sei. O Voivoda colocou ele para jogar nos 2 últimos jogos fora de casa. Duvido que ele sequer entre nos próximos jogos em casa. Porque o torcedor do Fortaleza certamente vai chiar. Fica aí a curiosidade. O processo está acontecendo. É nosso jogador. Queria muito que desse certo, mas conheço o torcedor. Muito difícil o Pedro Augusto dar a volta por cima aqui no Fortaleza. Pode seguir sua carreira em outros clubes, mas aqui eternamente marcado pelo pênalti perdido de 28 de outubro de 2023. Tá? Bota aí nos comentários. Superou, não superou, tá engasgado aqui até agora. E deixa o like, tá bom? Vamos pensar um pouco. O que vai ser o futuro do Fortaleza com esse jogador? Né? Que tipo de clima vai ter com a torcida? Pesado. Futebol é cruel. Se a bola entrasse, mas não entrou. Né? Simplesmente não entrou.